Glória a Deus, meus amados, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus. Eu desejo a você que está vendo este vídeo, que as graças do Senhor, que as bênçãos do Senhor, que a cura, a libertação, a paz, a prosperidade, que tudo de bom se suceda, aconteça na sua vida. Amém? Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus. Estamos vivendo o tempo do chamado o carnaval, né? Nós vamos ler uma palavra aqui que vem do coração de Deus ao seu coração e ao meu coração, para a honra e para a glória e para louvor do nome daquele que deu a vida por nós, chamado Jesus de Nazaré, o nosso único Deus, o nosso único Senhor. Vamos em Mateus, no capítulo 12, no versículo 22, o tema é a blasfêmia dos fariseus. Vamos repetir: a blasfêmia dos fariseus. Missionário, o que significa na Bíblia, espiritualmente falando, os fariseus? Fariseus, meus amados, eram pessoas antigas que cuidavam das leis, das coisas, até mesmo de Deus, mas que eram fingidas, né? Que eram pessoas que tinham a aparência de Deus, mas que no fundo de Deus não havia nada. Há uma palavra na Bíblia, deixa eu dar uma baixada aqui no som. Há uma palavra na Bíblia que diz assim: muitos me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amados, quantas são as pessoas que honram a Deus apenas com os lábios? Está assim, ó. Está assim. Nós temos que entender que um dia todos nós vamos comparecer no tribunal de Cristo, no tribunal de Deus, no juízo final. Não há, meu amado, minha amada, como escapar desse dia. Nós, crendo ou não, acreditando em Deus ou não, crendo na sua palavra ou não, um dia nós vamos comparecer diante do tribunal. Amém? Não importa qual seja a minha ou a sua religião, não importa qual seja a minha ou a sua fé, porém, todos nós um dia vamos partir daqui. E é por isso que eu sempre falo que nós temos que guardar o nosso interior, o nosso coração. Amém, amados? Nós temos que guardar o nosso coração, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o agora. Eu, por exemplo, eu posso estar pregando aqui e posso cair morto aqui. Eu posso estar andando e cair morto. Eu posso dormir e eu não acordar. Ah, missionário, mas eu tenho uma saúde de ferro, eu fui aos médicos, os meus exames estão todos ok. Amém. Glória a Deus por isso, graças a Deus, que bênção, que bênção. Porém, amados, é irrelevante isso. Estar com seus exames bons não significa uma garantia que você vai viver 80, 90, 100 anos, amados. Jesus pode voltar a qualquer momento. Ah, missionário, mas desde quando eu nasci, antigamente o meu avô já falava que Jesus ia voltar e Jesus nunca voltou, amados. Jesus vai voltar. Olha os acontecimentos que estão escritos na palavra do Senhor. Quanto tempo que a palavra do Senhor foi escrita? Quanto tempo? A palavra de Deus, ela se renova. Ela se renova, meu amado. Coisas que foram escritas há 1000 anos atrás, há 2, 3 mil anos, estão acontecendo agora. Olha as guerras, rumores de guerras, pestes. Olha o ser humano como está vivendo hoje, longe
da luz da palavra do Senhor. A humanidade, ela geme, ela chora, ela sofre. A humanidade, meu amado, está se ela mesma destruindo. Esse dia, eu falei com a minha esposa assim, estava conversando no carro com ela, e nós vimos um casal passar com um cachorrinho junto, e nada contra, é uma bênção, eu amo animal. Qualquer tipo de animal eu amo. E a gente conversando, e a gente trocando um papo ali, e ela falou para mim assim, bem, o ser humano está se autodestruindo por si mesmo. Eu disse, como assim? Ela falou assim, antigamente nós víamos o marido, a mulher, os filhinhos do lado e até um animal. Amém? Faz parte da família. Você pode reparar, nós encontramos por aí hoje em dia nas caminhadas e andando por aí, o homem, a mulher, o casal, digamos assim, e um animal. O ser humano não quer hoje em dia gerar mais filho. Deus disse, crescei-vos e multiplicai-vos, povoai a terra, enchei a terra, dai fruto. Mas o ser humano, meus amados, ele está se destruindo em cumprimento da palavra do Senhor. Estamos vivendo, amados, nos finais dos tempos. Não é preciso a gente conhecer a palavra. É só a gente ligar a televisão. É só a gente ligar o rádio. É só a gente observar no dia a dia, queridos, como que as coisas estão acontecendo. Não há mais amor. Poucos são aqueles que se importam com o seu próximo. Poucos são aqueles que se importam com Deus. Poucos são aqueles que querem ouvir a palavra de Deus. Poucos são aqueles que querem saber do Evangelho, amado. Amém? Jesus é a única solução, a única salvação. Mas o ser humano, a cada dia que passa, ele se afasta mais. Ele vai se afastando de Deus. Cada vez mais. Cada vez ele se afasta. E vai chegar uma hora que ele vai desaparecer, meu amado. Desaparecer. Amém? Não é Deus que se afasta de você, de mim. É nós que se afastamos de Deus. Olha só, como eu disse agora, vai se afastando. Cada vez que a gente vai pecando, vai se afastando, vai ficando mais distante, até chegar uma hora que a gente vai ficar muito longe. Aí temos que buscar a caminhada, voltar para Jesus, buscar de novo, e buscando, até chegar na presença do Pai. Amém? Vamos à palavra aqui. Pai, em nome de Jesus, abençoe esta palavra, Senhor. Que esta palavra, meu Pai, fique no coração dessa pessoa, na minha vida também, porque eu também sou ovelha, Pai. Meu Deus, eu repreendo, meu Pai, se alguém do outro lado estiver com alguma dor, uma dor de cabeça constante, o mal espiritual, Pai, o mal na família, Pai, eu repreendo, eu digo, mal saia dessa vida, todo embaraço, todo espírito de contenda, todo mal, que desapareça no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Creia, você que está com dor de cabeça, essa dor de cabeça aí vai desaparecer. Pode reparar se ela já não sumiu de você. Se não sumiu, ela vai desaparecer. Quando você menos esperar, ela vai desaparecer. Amém? Todo dia, amados, eu estou fazendo nesse carnaval uma campanha de oração. São 3 dias. Comecei ontem, à meia-noite. Eu estou orando pela rádio, uma rádio web que eu abri para poder evangelizar. A rádio é do Coração de Deus. O nome da rádio chama-se assim, Rádio do Coração de Deus. À meia-noite, como nós estamos no carnaval vivendo uma época que dizem que é uma época alegre, mas não é uma época alegre. A alegria passa, essa alegria mundana. Está todo mundo eufórico, bebendo, se prostituindo, se matando, adulterando, enfim. Depois, amado, toda plantação tem uma colheita. Toda plantação tem uma colheita. Aí depois do carnaval,
Carnaval significa a festa da carne. E tudo que é carne, a vontade da carne, que está em desacordo com a vontade de Deus, desagrada a Deus. E depois vem as consequências. Aí quando for lá para a quarta, quinta, semana que vem, na outra semana, só vê coisas acontecendo, coisas terríveis. Já está acontecendo antes do carnaval. E o carnaval, as pessoas, elas não querem liberdade. Elas querem libertinagem, que é diferente da liberdade. Amém? Todos nós temos liberdade. Ou queremos ter a liberdade. Jesus é liberdade. Porém, toda liberdade tem uma disciplina. Nós temos que ter disciplina. Amém? No carnaval, ninguém tem disciplina. É nudez, é bebedeiras, é drogas, é prostituição, é beijação na boca, ninguém conhece ninguém, beija, pega doença, enfim, desagrada, fere o evangelho, a palavra do Senhor está fora. E quem participa dessas coisas, meu amado, mesmo às vezes que não saiba, não está agradando a Deus, está agradando o mal que gosta dessas coisas, porque desagrada a Deus. O mal, queridos, não pode tocar em Deus, ele vai ferir você, eu, que somos chamados criaturas, filhos de Deus. Amém? É como se o seu inimigo não pudesse tocar em você, tocasse no seu filho, para te ferir. Amém? Mesma coisa Satanás faz. Ele não podendo tocar em Deus, que é infinitamente poderoso, mais poderoso que ele, vai querer tocar em quem? Vai querer tocar nos seus filhos. Para quê? Para poder te ferir. Para poder ferir a Deus. Amém? Mas está repreendido, está amarrado, destruído, queimado, quebrada esta maldição. E que Deus proteja todos que estão no carnaval, que às vezes nem sabem o que estão fazendo lá. Mas vamos à palavra. E se você gostaria de escrever o seu nome, clica lá no link da rádio do Coração de Deus, né? Eu vou deixar o link. É Rádio do Coração de Deus. Amém? Rádio do Coração de Deus. Amém, meus amados? Clica lá que você vai deixar o seu nome lá escrito. E à meia-noite eu vou estar orando ao vivo. Vou estar orando ao vivo, citando o seu nome lá. Ontem eu orei, citei o nome das pessoas que colocaram lá no site. Vai ter um ícone lá, pedidos de oração, pedidos musical. Você põe lá o seu nome, o nome do seu amigo, o nome do seu colega, enfim. Qualquer nome você coloca lá e eu vou citar. E meia-noite eu vou estar orando por você. O missionário Fábio Santos, a minha esposa, também está orando comigo também. Ela vai orar também, no nome de Jesus. Amém, meu querido? Tá bom? Rádio do Coração de Deus. É um instrumento que eu fiz para levar o Evangelho, levar a palavra aonde o nosso corpo humano não consegue chegar. Então, clica lá que Deus ele vai te abençoar e deixe seu nome marcado lá, que você vai ver que Deus ele vai te dar uma bênção no nome de Jesus. Olha só, vamos ler Mateus 12, 22, diz assim, ó: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo que o curou, que o cego e o mudo falava e via. Olha só, levaram um cego e mudo até Jesus, e Jesus curou esse cego e mudo ao ponto do cego enxergar e o mudo falar. Amém? Olha só que Jesus cura. Quem sabe você não está precisando de uma cura? Ah, missionário, mas isso não foi no tempo do passado? A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem e hoje e o será para tudo sempre, amado. O mesmo Jesus que fez no passado é o mesmo Jesus que faz agora e o fará para tudo sempre. Ele fez na minha vida. Eu estava desenganado, eu já contei o testemunho aqui no caso, né? Pela internet, no meu canal, Fábio Alves, Fábio com 2B, YO, Fábio Alves, Fábio com 2B, YO, arroba Fábio Alves,
Fábio Santos, melhor dizendo, Fábio com 2B, Y, F-A-B-B-Y-O, Santos 151. Amém? Reiterando aqui, Fábio com 2B, F-A-B-B-Y-O, Santos 151. Clica lá no YouTube lá que você vai ver os testemunhos do canal, né? Então levaram o mudo e o cego até Jesus, amém? E o cego passou a enxergar e o mudo falar, né? Versículo 22. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas, versículo 24, os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios, amado. Olha só o que os fariseus falavam de Jesus. Levaram o cego e mudo até Jesus, e o cego enxergou, o mudo falou, e escandalizavam Jesus. E a multidão dizia assim: não é esse menino, esse homem, esse rapaz, que o pai dele é José, não é o filho lá do carpinteiro? Eu conheço esse Jesus, esse é o filho lá de José, como ele expulsa demônio, como ele faz milagre, mas eu conheço. E escandalizavam em Jesus. A mesma coisa faz comigo, a mesma coisa faz com você. Quando você crê na palavra de Deus, que você ora, você faz a obra, você prega a palavra de Deus, as pessoas dizem assim, por exemplo, eu no meu caso, não é esse o Fábio, baixinho, pintor, aquele que bebia, aquele cachaceiro que vivia nos botecos bebendo? Eu conheço ele, eu sei quem que ele é. Agora ele diz que é crente, agora ele fala que é cristão, agora ele está com a Bíblia pregando a palavra. Aí começam a fazer o quê? A se escandalizar. Amém? A mesma coisa fizeram com o Senhor Jesus. Olha só, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra a si mesma não subsistirá. Jesus, vendo o que os fariseus diziam: olha só, esse não é o filho do carpinteiro, esse não é aquele que o pai dele chama José, né? Porque José, o pai de Jesus terreno, Jesus foi o único que teve mãe na carne, não teve pai. E teve o pai espírito e teve mãe na carne, né? Não teve teve o pai, não teve pai físico, mas teve a mãe física, no caso, né? E teve um pai espiritual, mas não teve um pai carnal, um pai humano, porque Jesus, na verdade, nasceu de Maria, né? Jesus nasceu de Maria. Maria não teve, por exemplo, não teve um papel de mulher, de esposa, antes, né, do concebimento de Jesus. Amém? É por isso que ela é chamada Virgem Maria. Amém? Porque até o tempo que ela ficou grávida, pelo milagre, por intermédio do Espírito Santo, ela ficou grávida, então ela teve Jesus, né? E ela foi, depois daí, ela foi uma mulher muito abençoada, uma mulher consagrada, um exemplo de mulher, uma mulher de Deus. Ela foi escolhida por Deus, o Pai, olhou para a terra e viu Maria, amém, amados? Viu Maria e optou para que o nascimento do seu filho, o Salvador, nascesse por intermédio de Maria. José, na época que Maria engravidou, não estava casado com Maria, estava noivo de Maria. E Maria achou-se grávida, né? Mas isso é outra pregação, mas na frente nós vamos falar sobre isso. Então, se escandalizavam de Jesus. E Jesus, conhecendo os pensamentos, no versículo 25 diz: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo
não subsistirá. Olha só, Jesus disse, amados, que uma casa não pode estar dividida contra si. E quantas são as famílias que a sua casa está dividida? Não pode. Um reino não pode estar dividido contra si, não vai para frente. Se não houver, amados, uma união na família, se não houver a paz na família ali, Deus não pode trabalhar. Missionário, mas o meu marido, a minha esposa não é crente. Mas você que busca a presença de Deus, amados, você é importante você buscar Deus. Porque você é a luz da sua casa. É você, amados, que vai à igreja, que busca, que ora pelo seu marido, pelos seus filhos. Se você desistir, se você parar de ir à igreja, meus amados, as coisas começam a ficar pior. Porque o diabo gosta do que? O mal, ele gosta de divisão. Só que o reino dele, disse Jesus, o reino do mal não é dividido. Olha só o que Jesus disse aqui, ó. Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. Amém? Se a sua casa, se a sua família, meu amado, o meu amado, está dividida, é devastado. Há um presságio, abre um portal para que Satanás entre, te bungue aí dentro da sua casa. Porque não há ninguém que ore na sua casa. Alguém, amado, tem que orar. Alguém tem que buscar Deus, para que a luz de Deus entre na sua vida, entre na sua casa. E o mal, amado, e o mal, ele venha ficar longe da sua família, longe dos seus filhos. Amém? Amém, amados? É importante, longe do seu ministério, porque o diabo trabalha também no ministério. O diabo, a função dele é se unir. Eu creio que o diabo reúne os seus ministros, ou seus demônios, seus espíritos, os seus anjos decaídos, que caíram do céu junto com ele, para se unir, para destruir você, para destruir a sua alma, para tirar a sua salvação. Amém? Por isso que Jesus, quando estava expulsando um demônio, curou o mudo e o cego, e ele disse, um reino dividido não pode permanecer. Por quê? Porque falavam que Jesus estava expulsando os demônios, curando no nome do diabo. Olha só, como pode, por exemplo, eu orar em nome de Jesus e alguém é curado e alguém dizer, ah, o missionário foi usado por Satanás? Como pode, meu amado? Como pode? Infelizmente tem gente que ainda crê assim. Jesus disse, um reino dividido não pode permanecer, será devastado. Como pode o diabo expulsar o diabo? Se o diabo se une para destruir? Eu sempre digo que infelizmente muitos cristãos, ao invés de se unir para tirar almas do reino das trevas e levá-las a Jesus, eles mesmos se dividem. Ah, porque a minha igreja é melhor, porque a minha igreja que é a mais certa, porque a minha igreja tem a doutrina, porque a minha igreja não tem a doutrina. Amados, quem salva é Jesus Cristo, amado. Quem salva é Jesus Cristo. E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, amado. É o Espírito Santo. O diabo se une para destruir. Nós temos que se unir para construir, para edificar, para abençoar, para orar, para ganhar almas para o reino de Deus. E vamos ao versículo 26. Disse Jesus, e se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino, amado? É o que eu disse agora. Se Satanás expulsa Satanás, está ficando maluco. Amém? Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Como que eu posso, eu em nome de Jesus, o missionário Fábio Santos, expulsar o mal e depois alguém dizer, ah, o diabo expulsou o diabo? Como pode?
Amém? Não pode, irmão. É blasfêmia contra o Espírito Santo. É a palavra de Deus que está dizendo aqui, não é o missionário Fábio Santos. É a palavra do Senhor dizendo a você, a mim. Não podemos blasfemar contra o Espírito Santo, atribuir uma obra que Deus fez ao diabo, dar glória a Satanás. Jesus expulsou o demônio ali, o cego enxergou, o mudo falou e falaram, olha, ele expulsa o demônio pelo demônio. Jesus disse aqui, ó, e se Satanás, no versículo 26, expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Versículo 27. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes, amados. Olha só, que repreensão que Jesus está dando para a gente. Amém? Versículo 28. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é seguintemente chegado a vós o reino de Deus. Jesus expulsava os demônios pelo Espírito Santo. Amém? Quando a gente expulsa um demônio no nome de Jesus, ou cura alguém em nome de Jesus, que não é o missionário que cura, não é o pastor que cura, não é a igreja que cura. Quem cura é Jesus. Nós somos apenas um instrumento. Quando nós colocamos a mão sobre a cabeça, estamos passando a unção que está em nós, no nome de Jesus, e a pessoa é curada. Amém? Quando eu estava lá no hospital, muitas pessoas foram lá orar por mim. Eu pedi oração, eles colocavam a mão sobre a minha cabeça e oravam. Eu acreditava naquela oração. Eu confessava, eu recebo, eu creio em nome de Jesus. Mas não era da boca para fora mais. Eu cria de todo o meu coração. E o milagre aconteceu. Ah, missionário, mas não foi o pastor que foi lá, não foi o irmão? Não. Mas ele foi importante. Ele foi um instrumento de Deus para chegar até mim. Deus usou aquele irmão ou aquela irmã, que eu nunca esqueço, para ir lá, para poder orar por mim. Veio aqui em casa o meu pastor Daniel, da igreja a qual eu frequento, Plenitude do Evangelho. Quando eu estava doente, aqui mesmo nesse lugar onde estou pregando, eu não conseguia andar aqui. Eu estava acamado aqui. Eu não andava daqui a ali, mais ou menos. Eu não tinha força. Ele veio aqui, ele orou por mim 2 vezes aqui, e foi lá no hospital orar. Amém? E contribuiu para o reino de Deus. É chegado até vós o reino de Deus, disse Jesus. E se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é chegado até vós o reino do Senhor, o reino dos céus, o reino de Deus. Vamos continuar, versículo 29. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando senão a sua casa? 30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta e espalha. Olha só, eu falei nisso agora, mas como eu posso entrar na casa de alguém, por exemplo, se eu não amarrar ele? Vamos lá, supomos que eu seja um bandido. Se eu entrar dentro da minha casa aqui, eu vou ter que amarrar o dono da casa, sim ou não? Prender no banheiro, trancar, para mim poder roubar a casa, sim ou não, Márcio? É ou não é assim? Eu vou ter que prender o dono da casa, ou a dona da casa. Aí eu vou começar a furtar os bens dele, guardar, mas ele está trancado no banheiro. Mesma coisa quando nós oramos e expulsamos os demônios. Nós amarramos o valente. O Espírito Santo é mais valente do que ele. Nós amarramos o valente, trancamos eles no nome de Jesus e saqueamos a casa dele. Tiramos o mal, amarramos o valente. Amém? Se o diabo ele é valente, nós temos que ser mais valentes. Mas para que eu possa saquear a casa, tirar, expulsar ele da casa, que a casa é você, quem sabe às vezes o mal está habitando na sua vida. O mal está habitando na minha vida.
Amém? O Espírito Santo tem que entrar espiritualmente falando, amarrar o valente, expulsar o valente e tomar conta da casa. Amém? É um termo bíblico, é uma parábola. Amém? Vamos lá no versículo 36. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Versículo 31. Portanto, eu vos digo, olha só que palavra poderosa. Grave essa palavra no seu coração. Cuidado, vamos ter cuidado para não atribuir as obras de Deus ao diabo. Olha só o que Jesus disse aqui, ó. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Versículo 32. E se qualquer disser alguma coisa contra o Filho do homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Olha só, amado, que puxão de orelha, mano. Olha só, Jesus, olha só, em suma, pegaram o cego e mudo, levaram até Jesus, ele expulsou o cego, passou a enxergar, expulsou o demônio, o mudo começou a falar e a multidão começou a dizer, olha, esse não é o filho de José, não é o filho lá do carpinteiro? Como ele está expulsando o demônio? Aí os fariseus, meus amados, os fariseus diziam assim, ele expulsa os demônios pelo demônio. Ele expulsa o mal com o mal. Aí Jesus repreendeu-os. Jesus disse que um reino dividido não pode permanecer. Um reino dividido, ele será devastado. Não podemos, amados, atribuir ao diabo aquilo que Jesus fez. A Bíblia diz que isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Missionário, mas eu já fiz isso. Mas você não sabia que isso era pecado. Deus, amado, não leva em conta o tempo da ignorância, quando você não sabe. Quando você passa a entender que é Deus quem faz essas coisas, que é Deus quem usa o irmão, é Deus que usa a irmã, que é Deus que usa o pastor, que usa o mensageiro. Quando Deus faz a obra na sua vida, você tem que receber. O diabo não pode expulsar o diabo. Amém? Quantas são as pessoas que nos perseguem? Quantas são as pessoas que torcem contra a gente? Mas isso é importante, porque nós somos vencedores, mais do que vencedores, porque nós temos a torcida contra. Aqueles que falam mal da gente, aqueles que nos criticam, aqueles que julgam a gente. Quantas são as pessoas que nos perseguem? Quantas palavras nós recebemos de falso profeta? Dizem, por exemplo, olha, aquele bebia cachaça, aquele era isso, agora diz que é crente. Mas quantas críticas nós recebemos? Mas isso é importante. Isso, amados, só nos faz crescer mais, só nos faz aguçar a nossa fé em Jesus e saber que estamos no caminho certo. E quem sabe isso não acontece com você também. Quem sabe você também não sofre perseguições, lutas. Você está passando uma luta muito grande aí na sua casa, na sua família, mas você está firme ali com Jesus. Amém, irmãos? Fica firme. Jesus, Ele tem um projeto na sua vida. E no tempo de Deus, no tempo certo, se você permanecer firme na presença de Deus, amados, Ele vai te dar a resposta. O seu dia chegará, a sua resposta vai chegar. Não desista, não desista. Eu sempre falo isso. Desde a semana passada eu estou com essa palavra dentro do meu coração. A promessa do Senhor na sua vida está chegando. O que há de vir virá, não tardará. Põe essa palavra no seu coração. Deus, Ele como jardineiro, mexe na terra do seu coração no momento certo. Mas o jardineiro, ele mexe com a terra. Mas tem que ter um momento para que o fruto
venha crescer e dar abundância e ser abundante, para que a árvore venha a ser bonita, frondosa, mas tem que ter o que? Um processo, tem que haver um tempo. Amém? Amém, amados? Amém, queridos? Então, queridos, fica essa palavra dentro do seu coração. Jesus, Ele é o único que pode mudar a sua vida. Se tão somente você aceitar Ele como Salvador e como Senhor da sua vida, e deixar Ele dominar a sua casa, dominar a sua vida, a liderar as suas finanças, a liderar o seu casamento. Não deixe de buscá-lo, não deixe de ir à igreja, não deixe de jejuar, de clamar. E se você ainda não conhece a esse Deus tremendo, procure uma igreja que prega a palavra do Senhor. Você vai ter uma experiência com Deus muito grande. Olha só, Jesus, Ele expulsou o demônio daquele homem. Aquele mal estava deixando aquele homem cego e mudo. Ele não conseguia enxergar e ele não conseguia falar, meu irmão. E Jesus, Ele fez uma obra muito grande na vida daquele homem. E Jesus, Ele quer fazer uma obra muito grande na sua vida. Quem sabe Deus não está falando com você. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. É Mateus 12, 22 em diante. Amém? Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo. Olha só. Cegueira e mudo. Olha que era um demônio que estava ali. Muitos podem falar, missionário, mas eu estava com catarata. Eu estava com não sei o quê. Ele já nasceu mudo. Houve um problema genético nele. Há casos e casos, meu irmão. Olha só que esse homem, o caso dele, era um demônio. Jesus expulsou o demônio. Foi criticado, como eu, como você é criticado. Mas temos que seguir em frente e pregar a palavra do Senhor. Recebe aí. Amém? Essa palavra. Deus te abençoe. Fique firme. Receba Jesus aí. A cura. Pai, obrigado por esta palavra, Pai. Que a cura chegue nessa pessoa. É o que eu te peço, meu Pai. Obrigado por esta palavra, no nome de Jesus. Que todo mal seja repreendido. Aonde você estiver, que o mal seja amarrado, seja acorrentado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos abundantemente. Um beijo, um abraço do missionário Fábio Santos, para a honra e para a glória do nome, melhor dizendo, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Com o amor do Pai, que a graça do Senhor Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém, amados?